Oi pessoal, eu sou Camila Pimentel, médica veterinária dermatologista e vim aqui dar uma dica que vai fazer com que você conduza pacientes com quadros dermatológicos de uma forma mais tranquila e segura, mesmo não tendo tanto conhecimento técnico sobre a especialidade. Um dos pontos mais importantes, eu diria que fundamentais de todo esse processo é você se conhecer na dermatologia, porque independente de gostar ou não, de querer ou não se aprofundar na especialidade, você vai se deparar com pacientes com quadros dermatológicos na sua rotina clínica. E mais do que isso, saber os seus limites, o momento correto de encaminhar para um colega, para um especialista, ele vai ser determinante para que você conquiste a confiança do tutor, para que ele se mantenha fiel a você como clínico, mesmo você encaminhando o paciente. E aí pode estar passando pela sua cabeça, como assim, Camila? Então eu vou explicar de uma forma mais lúdica como é todo esse processo. Os casos dermatológicos, eles são como quebra-cabeças. E assim como quebra-cabeça, você vai encontrar vários níveis de complexidade. Então você pode encontrar um quebra-cabeça de 50 peças, 100, 500 e até 1000 peças, ou até mais, né? Então é por isso que é fundamental você se conhecer na dermatologia. Se você não tem conhecimento técnico suficiente, ou se você não conhece todas as estratégias do jogo, ou até se você não tem tempo para jogar, você não pode querer já começar a montar um quebra-cabeça mais complexo, de 1000 peças. Então, é importante você começar a entender esse jogo, começar aos poucos num quebra-cabeça um pouco mais simples. As peças, além de virem misturadas, elas podem vir de diferentes locais, elas podem estar faltando, elas podem estar escondidas e você vai precisar não só saber montar o quebra-cabeça, mas saber encontrar essas peças. Aí vamos lá. Alguém consegue montar um quebra-cabeça faltando peça? Ou sem peça? Não consegue. Da mesma forma é na dermatologia. Assim como no jogo, para você montar o quebra-cabeça dermatológico, é fundamental levar em consideração 5 pontos. O primeiro deles é você saber o que você vai montar. Como assim? No jogo, você vai ter a capa da caixa mostrando a figura que você vai montar. Isso já é de grande ajuda. E na dermatologia? Na dermatologia, a gente consegue saber mais ou menos o que a gente vai montar, mesmo antes do atendimento. Assim como no jogo, você já sabe o que vai montar antes de começar a montar. E eu consigo isso na dermatologia através de um agendamento bem feito e de uma ficha de cadastro bem feita. Segundo ponto, ter todas as peças. E como eu faço para ter todas as peças na dermatologia? Não pular etapas no seu atendimento. E quais são essas etapas? Anamnese bem feita, exame clínico, exame dermatológico, exames dermatológicos complementares e exames complementares diversos, tá? Hematológicos, de imagem, o que você precisar baseado no seu exame clínico. Terceiro ponto, saber separar as peças que estão todas embaralhadas. Quarto ponto, ter uma estratégia eficiente para montar. Algumas pessoas, quando vão montar quebra-cabeça, elas falam que o ideal é você separar por cores, é um pouquinho do tópico 3, e começar a montar pelas extremidades e depois ir colocando as peças mais centrais. E um quinto ponto, que às vezes eu acho que é o que é mais falho até, é você ter uma base sólida para montar esse quebra-cabeça. Porque se você não montar numa base sólida, quando você for transportar ou alguma coisa que aconteça próximo àquela montagem, pode fazer com que tudo que você tenha feito venha por água abaixo. E sabe na dermatologia o que é essa estrutura firme? É a sua relação com o tutor. Isso é fundamental para que você consiga conduzir um caso dermatológico, para que junto com o tutor vocês superem todos os obstáculos e todos os desafios que vão aparecer, principalmente nos quadros mais crônicos, mais graves, que eu diria que são esses quebra-cabeças mais complexos. Então vamos começar a juntar essas peças do quebra-cabeça paciente dermatopata? Primeiro ponto que eu falei para vocês, saber o que você vai montar. E eu consigo isso como? O agendamento eu acho que é fundamental para isso. Talvez não seja você que esteja fazendo o agendamento das suas consultas, você deve ter uma secretária, uma pessoa que te ajude. E você vai precisar orientar esse profissional da forma correta de fazer o atendimento. Por quê?
No meu caso, eu mesma recebo as mensagens dos tutores, as ligações dos tutores. Normalmente as ligações são mais difíceis, eu sempre peço, mesmo quando eu atendo um telefonema, eu sempre peço para o tutor me mandar por mensagem, porque fica mais fácil para eu voltar naquela mensagem, ou porque na maioria das vezes eu estou em atendimento e não consigo dar atenção para esses tutores. E a mensagem via WhatsApp, ela fica gravada, então isso facilita muito. E o que eu percebo? Os tutores, eles gostam de contar o que está acontecendo, mesmo não conhecendo você. Muitos veterinários acham que eles estão querendo uma consulta de graça, mas na realidade não é isso. As pessoas, elas gostam de falar dos problemas que elas estão passando. E quando elas procuram um veterinário, o problema está com os filhos delas, na maioria das vezes, né? A gente sabe hoje em dia que os animais de estimação, eles fazem parte da família. Então eu sempre relaciono com uma pediatria. E quando elas fazem esse contato e você dá abertura para elas contarem o que está acontecendo, você já começa a se antecipar, você já começa a ter uma ideia do que você vai encontrar na consulta. Isso é fundamental. Então, comecem a mudar a estratégia de agendamento. Converse com o seu funcionário. E se for você mesmo que está fazendo os agendamentos, crie uma estratégia de agendamento. Deixe o tutor falar. E se ele não falar, você pergunta: qual a emergência dessa consulta? Você consegue esperar até a semana que vem? Porque nesse meio tempo ele vai te contar: não, doutor, eu preciso urgente, meu cachorro está coçando muito, meu cachorro fez uma ferida, meu gato fez uma ferida, já está muito tempo assim. Ele acaba falando. Alguns tutores, e eu falo que a grande parte deles, pede até para mandar foto do cachorrinho, do gatinho para você. E aí você já tem assim muita informação antes mesmo de atender esse paciente. Você já tem uma ideia do que vai acontecer. E o que acontece? Você já sai super na frente nesse jogo. Você se antecipa. Mais do que isso, para quem não tem tanta experiência na dermatologia. Você consegue estudar o caso baseado nas informações que o tutor te deu, nas fotos que ele te passou, para quando você estiver no atendimento, você não estar tão inseguro. Você conseguir conduzir aquele primeiro atendimento de uma forma mais tranquila, tá? E isso é fundamental. Depois eu vou falar com você sobre o primeiro atendimento, o quanto ele é importante em toda essa jornada. Quando você for fazer o agendamento, ou quando seu funcionário for fazer o agendamento, deixa no computador uma coluna, ou escreve, não sei que tipo de agenda que você usa, mas deixa um espaço para escrever a queixa principal desse tutor. A pessoa que está agendando vai fazer tipo uma triagem para você daquele caso. Uma outra forma de se antecipar, talvez pode ser um tutor que ainda não te passou tanta informação, é através da ficha de cadastro. Todo paciente tem que ter uma ficha de cadastro e nessa ficha de cadastro você vai ter informações da resenha. Na minha ficha eu acrescentei alguns tópicos para facilitar para mim, para eu ter mais informação. Então eu peço o nome do clínico geral, eu peço como me encontrou, eu peço a profissão da pessoa, porque já vai me ajudar até a entender a forma como eu vou conversar com esse tutor. Talvez você esteja questionando: Camila, mas eu não faço atendimento com hora marcada, eu não faço agendamento. A minha clínica fica aberta e conforme os pacientes vão chegando eu vou atendendo. Tudo bem, eu sei que isso é uma realidade para muitos clínicos, mas você também pode se antecipar nesse caso. Provavelmente você tem uma secretária ou alguém que está te ajudando e essa pessoa ela vai colher informações desse paciente antes de ele entrar no consultório. Você vai ler essas informações que o seu funcionário pegou para você junto com a resenha e aí você vai começar a entender antes mesmo de atender o paciente com o que você pode se deparar. Um outro fator que é importante, que não tem relação direta com o quadro dermatológico, é conhecer um pouco do tutor. Saber a relação que ele tem com o paciente, né? Se é um tutor que tem consideração como filho. Eu diria que na minha rotina 90% são esses tutores. Para a gente como veterinário é fundamental que o tutor goste muito do animalzinho para que ele possa aderir de forma mais intensa ao tratamento, a buscar te ajudar nesse tratamento, porque a gente sabe que o tutor é uma peça fundamental em todo o processo. Você pode estar frente a um caso simples, onde teriam aí umas 50 peças e o tutor ele tá tranquilo,
o quadro é agudo, né? Ele fala para você que começou recentemente a ter lesões ou até prurido ou qualquer que seja a manifestação clínica que o paciente está manifestando. Normalmente você é o primeiro veterinário que o tutor está levando e normalmente não existe nenhuma alteração sistêmica concomitante. Você também pode se deparar com quadros intermediários, onde o tutor ele já vem de outro veterinário. O quadro não é tão agudo, né? A gente já fala que é um quadro crônico a partir de 3 meses de evolução, ou ele é aquele quadro crônico intermitente que nós chamamos, que é trata, fica bom um tempo e depois recidiva, mas já é um quadro que está recidivando. Você pode não ser o primeiro veterinário, já pode estar vindo de outro colega, ou você mesmo já pode ter feito esse primeiro atendimento, achou que era simples, fez o tratamento e ficou bem por um tempo e recidivou, e o tutor precisou trazer de volta para você avaliar. Provavelmente também não tem alterações sistêmicas envolvidas. E se foi você que fez esse primeiro atendimento, o que você vai fazer? Você vai rever o seu atendimento anterior para ver que peça ficou faltando, se você deixou de montar esse quebra-cabeça aí porque faltou peça ou porque você tentou colocar uma pecinha fora do lugar. Então você vai ter que rever a estratégia que você usou para conseguir raciocinar, entender o que aconteceu e não cometer o mesmo erro. Você também pode se deparar com quadros aí mais difíceis, né? Onde já são quadros crônicos, onde o tutor já passou por outros colegas ou já está com você há algum tempo tratando esse mesmo problema e ele fica recidivando. Alguns podem já apresentar alterações sistêmicas concomitantes. Nesse caso, o tutor já começa a ficar ansioso, ele já está tenso, ele já reclama de gastos, ele já te cobra resultados de forma mais intensa. E mais uma vez, se esse for um paciente que já é seu paciente, você vem trabalhando nele e está chegando nesse ponto, você precisa rever toda a sua estratégia. E por último, a gente pode encontrar quadros complexos, onde já existe uma cronicidade grande, onde eu tenho alterações sistêmicas envolvidas normalmente, onde o tutor está extremamente cansado, extremamente desanimado, frustrado com toda essa situação, já passou por diversos colegas, ou você já está com esse caso aí há bastante tempo, você já sente insegurança toda vez que o tutor entra em contato para falar que o paciente não está bem. Você pode sim ter quadros agudos, graves, de alta complexidade, doenças autoimunes, farmacodermias e mais uma vez, se foi você que está conduzindo esse paciente, reveja suas estratégias, veja onde pode ter tido alguma falha. Se você está atendendo pela primeira vez esse paciente e ele já tem todo esse histórico, você também vai ter que se doar com mais tempo para analisar todo o histórico desse paciente, tudo que foi feito com esse paciente, tentar descobrir aonde o colega pode ter errado, para você poder não cometer o mesmo erro, para você poder fazer com que tenha resultado esse tratamento ou até o diagnóstico, independente de que tipo de paciente está chegando para você. Se você fez a consulta ou começou a consulta e não sabe como dar continuidade ou não sabe o que fazer, de repente é um paciente que você já atendeu, você não consegue descobrir aonde você errou, que peça ficou faltando, aonde você montou errado esse quebra-cabeça e começou a sentir que está perdido, é hora de parar e encaminhar esse paciente. Combinado? Por quê? O problema não é encaminhar, tá? O problema está em você dar continuidade a um atendimento onde você não tem condições técnicas, e eu não falo só condições técnicas, mas você não tem tempo hábil para estudar esse caso. Existem casos que a gente precisa estudar, tá? Você precisa entender, você precisa ter tempo para dedicar para esse paciente, para conversar com o tutor, para dar assessoria para ele via WhatsApp, via telefone. Tá? A gente tem que comparar a medicina veterinária a uma pediatria. Você precisa dar esse suporte. E quanto mais grave é o caso, ou quanto mais íntima é a relação do tutor com o paciente, mais ele vai exigir de você. E se você não encaminhar e ficar insistindo, aí sim você pode ter um problema, porque o tutor ele vai encontrar o especialista, ele vai procurar outra opinião e não vai vir por indicação sua. E muitas vezes ele deixa de
voltar para você porque você não fez um encaminhamento, porque você deixou de comentar que tinha um especialista, porque você deixou de ser sincero quando fez o primeiro atendimento. Porque quando você faz isso, e eu tenho alguns colegas que me encaminham às vezes no primeiro momento que entrou em contato com o tutor, eles agradecem, eles voltam para o clínico, porque eles sabem que o clínico, ele é como pediatra, dele que vai partir as indicações, ou deveria ser do clínico essa indicação. Não que eu ache que tem alguma coisa errada em o tutor achar o profissional especialista sem a indicação. Porque na medicina, se você tem um problema de pele, você vai para o dermatologista. Mas na veterinária, o que seria muito legal, eu diria que seria o ideal, é o clínico ser realmente o pediatra, é a base, o apoio do tutor, e aí ele poder encaminhar e trabalhar em conjunto com o especialista. Faz muita diferença. Eu sei que para alguns clínicos não é tão simples encontrar um especialista. Talvez você seja de uma região do país onde você não tenha tanto contato com o especialista ou não conheça um especialista na área de dermatologia. Mas você pode entrar no site da SBDV, o www.sbdv.com.br, e lá você vai fazer uma busca sobre dermatólogos em cada região do país. Isso já vai te ajudar. Eu vou mostrar para vocês aqui como que se faz essa pesquisa dentro do site da SBDV. Vamos lá, pessoal? Então é só entrar no Google, digitar www.sbdv.com.br. Já vai cair na página da SBDV. Vem aqui em sócios, buscando dermatólogo. Seleciona o país. Próximo. O estado que vocês querem, vamos por Mato Grosso. Aí aqui vem próximo. Vão sair as cidades onde eu tenho um dermatólogo. É claro que nem todo estado vai ter em todas as cidades um dermatólogo, mas aí vocês podem escolher os locais mais próximos da onde vocês estão. Escolhendo a cidade, vão vir os bairros onde eu encontro esses dermatólogos, tá bom? E assim que eu clicar no bairro que eu quero, vai aparecer o nome do veterinário, dermatólogo, com o endereço certinho. Eu vou deixar arriscado porque não tenho autorização para divulgar nenhum nome aqui, apesar de estar no site, aí aparece tudo certinho. Combinado? Assim, você vai conseguir descobrir aonde estão os especialistas na sua região. Então, pessoal, eu queria encerrar essa conversa falando para vocês que existem 3 bases que vão sustentar a condução de todo caso dermatológico. Uma delas é você. A outra base são os conhecimentos técnicos da especialidade que você vai adquirir com diversos cursos de excelente qualidade que nós temos no Brasil e também através da participação em congressos, em palestras que são realizadas constantemente. E uma terceira base que eu acho fundamental, que deveria ficar entre você e o conhecimento técnico, que são as estratégias, a forma como você vai conduzir o paciente com quadro dermatológico e tudo o que você vai ter que fazer para tentar driblar os obstáculos que vão acontecer durante esse trajeto. Espero que você comece a colocar em prática amanhã mesmo essas dicas que eu passei para você hoje no atendimento dos seus pacientes com quadros dermatológicos. Te vejo no próximo vídeo.